Mais uma vez, boa e linda noite para todos os nossos corações. Que aqui nesse momento as nossas almas possam se sentir profundamente acolhidas pelo nosso Mestre Divino. Eu rogo aos Espíritos de Luz que me concedam a graça de ser instrumento. No meu coração preenchido de amor e verdade, alegria e esperança de vindo do alto possa transbordar em paz em favor de todos aqueles que aqui nos acompanham, encarnados e desencarnados. Vamos lá. Temos por proposta hoje falarmos da temática família, analisarmos uma questão do livro dos Espíritos e, igualmente, nós abordarmos uma mensagem de Emmanuel, como nosso amigo Robson bem disse. Mas para que a nossa reflexão ela tenha o peso desejado, nós precisaremos fazer algumas considerações antes de penetrarmos na temática família. É justo a gente lembrar dos princípios que a doutrina espírita nos oferta. Reconhecemos, por meio das elucidações dos amoráveis espíritos que conduziram Allan Kardec, que o espírito imortal ele vem simples e ignorante, recebe muitas existências, sendo ele imortal para alcançar um determinado fim, que conforme a doutrina espírita explicita é a perfeição. Ele tem um ponto de início e um ponto final. Um ponto final. É um percurso grandioso que ele tem a caminhar. Não é do dia para a noite que as coisas vão se realizar. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir. Há um percurso, existências e existências em que a gente vai aprender. A gente poderia, a partir dessa ideia simples, começar a ampliar um pouquinho o nosso olhar. E é isso que a gente vai fazer para que a gente compreenda a profundidade da temática família. Tendo nós, então, esse percurso a percorrer, eis que a vida nos concede, em matéria de aprendizado, preciosas experiências para que a gente consiga ir aprendendo o que é necessário a fim de chegar à perfeição. Conforme Emmanuel vai dizer, o espírito conta com duas asas. Simbolicamente dizendo, né? Não é que o espírito tem duas asinhas, enfim, vai voar. Mas ele tem duas asas. Asa da intelectualidade, da inteligência, da razão e a asa do sentimento. O amor e a sabedoria são as duas asas que vão permitir esse espírito percorrer todo esse caminho necessário, toda essa trajetória, à medida que as experiências vêm, que esse espírito vai aprender. Mas a gente poderia se perguntar, está caindo, não sei, a gente poderia se perguntar, será que é necessário a gente estar aqui na Terra? A gente não poderia evoluir no plano espiritual? Não seria mais tranquilo, mais sereno? A gente não aprenderia mais consciente de tudo? Porque lá dizem-nos os espíritos que a gente é mais lúcido. Qual a necessidade de estar na Terra para alcançar esse fim máximo? Qual a necessidade de estar na Terra? No livro dos Espíritos, a gente tem uma indicação da gente. No livro Céu e Inferno, nós temos um comentário de Allan Kardec que é belíssimo e que nos ajuda a compreendermos a importância de estarmos aqui. Ele diz assim: a encarnação é necessária para o duplo progresso. A gente sabe que a gente precisa progredir. Aqui, Kardec, que a encarnação nos confere um duplo progresso. Um duplo progresso intelectual e moral do espírito. Então,
A encarnação vai nos permitir aprimorar a asa da sabedoria, da razão, da inteligência, quanto igualmente vai nos permitir evoluir em matéria de moralidade, em matéria de espiritualidade, de sentimento, de sensibilidade. A encarnação, ela tem esse presente, esse presente. Mas por que ele considera isso? Porque o plano espiritual, por vezes como a gente convive com seres de faixa semelhante, aqueles que são afins, a gente acaba que trabalha muito mais o lado da razão, do conhecimento ali. A gente explora uma ciência que até então a gente não tinha conhecimento. A gente não tinha conhecimento. Ali no plano espiritual, o laboratório invisível, a gente vai explorar coisas incríveis. Mas é na encarnação que não só a parte do conhecimento a gente vai poder aprender, conforme ele vai dizer, o progresso intelectual, pela atividade que é obrigado a desenvolver no trabalho. A gente progride intelectualmente porque a gente tem que ocupar uma posição frente à sociedade. E essa posição vai nos ajudar a desenvolvermos um corpo de ideias, de raciocínios, de conhecimentos muito especiais, muito importantes. E o progresso moral. Então, além do progresso intelectual, aqui na Terra a gente evolui moralmente, pela necessidade recíproca que tem uns dos outros. Então, ao encarnarmos na Terra, nós não só evoluiremos em matéria de inteligência, mas igualmente em matéria de sentimento. Por quê? Qual é a chave aqui para a gente compreender? A Terra, diferente do plano espiritual, ela nos põe em contato com a diversidade. Enquanto que no plano espiritual, a gente fica mais ou menos em contato com os espíritos que estão sintonizados conosco, na mesma faixa vibratória, os mais afins. Na Terra, querendo ou não, a gente acaba tendo contato com uma diversidade de espíritos, estando eles nas mais respectivas posições. Tem gente muito acima, tem gente um pouquinho mais abaixo, e a partir dessa vida, nós temos a oportunidade de aprender muito em matéria de sentimento. É a diversidade que realmente vai nos iluminando profundamente. Se fosse igual, se a gente simplesmente convivesse com pessoas iguais a nossa evolução seria quase nula. Ela não se daria como se atualmente. Porque a partir do momento que a gente convive com pessoas de mais alta evolução e outras pessoas que estão vindo na retaguarda, isso impõe um certo dinamismo, um certo movimento, não é mais estático. Porque, ora, a gente está aprendendo com quem está à frente dos nossos corações, ora, a gente tem que olhar para trás e pegar tudo aquilo que a gente aprendeu e aplicar. E a partir disso, desse dinamismo, o espírito ele é chamado a progredir muito mais. Muito mais. Então, Deus não nos deixa tão somente no plano espiritual, por quê? Porque a vida material, a vida social, que vai nos permitir avançar no curso das experiências, para aprendermos grandemente as leis divinas. É essa diversidade que vai ser, dentro da química, o catalisador. Dentro de uma receita de bolo, o fermento. É a vida social que vai nos estimular, que vai nos colocar para frente. Porque é isso que dá o dinamismo. Essa diversidade de pessoas, de corações. Então, olhe esse detalhe, o quão ele é importante. O quão é importante que a gente tenha a compreensão dele. Porque aí a gente, então a vida que a gente está aqui, ela é mais do que sagrada. É um investimento profundo de Deus, porque Ele sabe que aquilo que a gente precisa aprender
para chegar no final e todos nós estamos destinados à felicidade, aqui na Terra nós teremos condições de ter o contato com essas lições num dinamismo que vai favorecer o nosso progresso real e verdadeiro. O nosso progresso real e verdadeiro. Simplesmente pelo fato de estarmos no mundo. Simplesmente pelo fato de estarmos no mundo. Só que a gente não só está no mundo, mas para vir para esse mundo, a gente tem uma portinha que nos abre possibilidades, que é a escola inicial, chamada família. A gente precisa encarnar na Terra. Para encarnar na Terra ainda é uma necessidade a concepção. Ainda é uma necessidade que homem e mulher tenham o contato sexual, ou a partir da biologia, da medicina, exista ali os diversos meios alternativos da gravidez. A gente ainda precisa disso. A gente vai nascer dentro desse mundo grandão, num lugar diante desse mundo pequeno, pequenininho, mas fundamental, porque é justamente nesse lar que começa a nossa trajetória para nos prepararmos para a sociedade como um todo. Essas grandes lições do coletivo, toda essa bagagem de experiências que a gente vai viver na vida adulta junto aos outros. A família, precedendo a isso, vem trazer o alicerce, a base, independente da maneira que se constitua. O nosso respeito à diversidade, independente da maneira que se constitua. Sagrado é o berço que a gente vem. Sagrado é o berço que a gente vem. Porque ali há um investimento profundo de Deus. Só que, como a gente bem ressaltou, vamos encontrar pessoas iguais? Pode ser que sim, pode ser que não. No plano espiritual, a gente fica na faixa de pessoas, de espíritos afins. Mas encarnados, o princípio é diverso. A necessidade é outra. Porque aqui, conforme Kardec vai dizer, a vida social será pedra de toque das boas e das más qualidades. Aqui a nossa intimidade, ela virá à tona. Aqui o nosso mundo interior, ele vai oferecer aquilo que dispõe de dentro. Então, o que a gente tem de legal ou de não tão legal é justamente nesse mundo e principalmente dentro da família que a gente tende a demonstrar. O curioso ainda é que na vida social, frente aos outros, a gente normalmente costuma oferecer uma parte de nós e costuma ser a melhor. Costuma ser a melhor. Mas como as pessoas que vivem conosco em casa, elas têm uma convivência mais estreita, então elas não só conhecem aquela melhor parte, mas conhecem também aquelas partes danadinhas que a gente tenta esconder para outros tantos corações. Naturalmente, como a gente não dá conta, entre aspas, de fingir o tempo todo, dentro de casa transborda muito de nós. Transborda muito de nós. Aquilo que é melhor ou aquilo que nem tanto a gente poderia dizer que é bom. Por isso, a vida social, desde o lar, pedra de toque de boas e más qualidades. Para a gente compreender um pouquinho melhor uns aos outros. E aí, a gente precisa considerar que dentro dessa convivência, que a gente vai se mostrando, é que a gente vai podendo aprender com uns e outros, de duas formas possíveis. Como assim? Vamos lá. Primeira forma, a gente poderia dizer, a gente aprende com o que o outro tem de bom, com aquilo que ele tem de melhor a nos ofertar. Essa é um modo especial e lindo. Pensa, você ganha aquele pai, aquela mãe
que você tanto queria receber. Isso é extraordinário. Isso é incrível. Você fica super feliz, super contente. Então, na medida assim, então oferece o melhor. E isso é investimento. Tudo aquilo que a gente recebe, a vida pede unicamente que a gente distribua. Então, olha a responsabilidade. Aquele que, por vezes, nasce num lar e há um investimento de amor e de carinho, ali há um profundo cuidado do Criador que ele precisará transbordar em bênçãos e graça. Mas essa é uma das formas. A gente aprende com o bem que o outro pode nos fazer, com a virtude que alguém nos apresenta e que nos estimula, propõe a reflexão, nos coloca para meditar. Sim, fundamental. Mas a gente também aprende de outro jeito, com os erros dos outros, com as falhas, com aquilo que por vezes eles ainda não têm de melhor, ainda possuem que não é tão legal, que a gente ainda não gosta tanto. Então, por exemplo, alguém é egoísta. Como a gente sabe que o egoísmo é ruim? Tem duas formas da gente saber que uma imperfeição não é boa. A gente poderia considerar, em primeiro momento, olha, quando você convive com alguém que é semelhante a você, costuma doer um cadinho. Não é tão bom assim. Então, vamos dizer, essa pessoa é egoísta. Meu Deus, quanto mais ela é egoísta, parece que mais a gente sofre. Mas é porque, na verdade, a gente está sofrendo de alguma forma. O nosso mundo interior está nos chamando a atenção para algum detalhe. Lembrando que, por vezes, se a gente observar o nosso corpinho, a dor no corpo é uma notificação. Alguma coisa não está tão certa. Alguma coisa precisa ser revisada, precisa ser olhada, precisa ser analisada. Então, da mesma forma, convivendo com alguém e percebendo que a maneira de agir do outro não é melhor, a gente vai começar a aprender. Poxa, o egoísmo machuca tantos outros, isso não é o melhor caminho. Mas não somente desse jeito. Quando a gente é egoísta também, a gente sofre com isso, querendo ou não. Não só a gente faz os outros sofrerem com as nossas imperfeições, mas igualmente a gente sofre junto. A gente sofre junto. Porque conforme Allan Kardec vai dizer em O Livro dos Médiuns, toda imperfeição moral traz o seu sofrimento. Então o orgulhoso sofre. Não, mas parece que a pessoa fica feliz de ver os outros. Mas calma. Às vezes é o primeiro momento que você está vendo o outro desse jeito. Mas e a intimidade? A hora que vai dormir? E o outro dia? Porque a gente tem consciência. E as coisas, por mais que a gente não consiga controlar, por mais que fujam ao nosso controle, a consciência vai guiando individualmente. Individualmente. E esse detalhe é fundamental para que a gente prossiga na nossa reflexão. Nós sabemos que Deus criou-nos para essa perfeição. E que cada um de nós, recebendo essa consciência, terá um longo caminho a explorar. A gente vai conviver um com os outros e a partir do que a gente vai oferecendo, essa consciência vai nos norteando, vai nos burilando, vai nos lapidando, nos mostrando o caminho, nos corrigindo, nos ajudando a entender onde a gente poderia ser melhor. Então, individualmente, a gente já tem um juiz que nos auxilia na condução dos nossos passos. Cada um de nós, dentro das escolhas que vai fazendo, vai mais devagar ou menos, mais devagar ou mais rápido, conforme o que esteja fazendo. Individualmente, a gente vai prestar conta para a nossa consciência e para o Criador. Não para os outros, apesar do que a gente puder fazer impactar os outros, a nossa prestação de contas é sempre para o Criador. A minha evolução, ela depende a princípio da vontade,
mas ela só é possível devido ao meio em que vivo. As pessoas são muito importantes, são fundamentais. Cada criatura dentro do lar ali é muito importante. Mas se o outro não quiser e eu abraçar a proposta da evolução, eu continuo prosseguindo, apesar do outro não querer. E por que que esse dinamismo que Deus coloca, ele é tão lindo, tão grandioso? E aí que entra um detalhe curioso que o São Vicente de Paulo vai explicar na questão 88A de O Livro dos Espíritos. Ele nos diz o seguinte: está posto diante de nós alguém mais evoluído que nos serve de benfeitor e guia, como também existe na nossa retaguarda pessoas que ainda precisarão aprender coisas que a gente às vezes já aprendeu. Existe um dinamismo, existe um dinamismo. E a partir desse dinamismo, o que que a gente pode fazer e propor? Quais são as deduções desse dinamismo? Vamos colocar um exemplo dentro de casa. Às vezes, a gente é certinho, disciplinado, organizado, e a gente pode estar lidando com outras pessoas dentro da família que não são tão organizadas. A princípio, a gente pode se achar na autoridade de querer impor ou exigir alguma coisa do outro. A princípio, a gente pode fazer isso. Só que a pedagogia divina, ao invés disso, propõe um outro caminho. Se a gente sabe que todo mundo tende à perfeição, se a gente sabe que nós temos consciência, é preciso compreendermos os mecanismos da consciência para que a gente possa ajudar os outros naquilo que a gente acha que os outros precisam melhorar. Porque senão a gente vai ajudar jogando sal na ferida dos outros. Para ver o quanto o outro ainda precisa melhorar, não, vou jogar um salzinho, vai ver que não é bom. Mas isso não é jeito de ajudar. Isso não é forma de auxiliar. A vida solicita dos nossos corações compreensão mais vasta desse percurso evolutivo, dessa consciência que nos dirige e que nos orienta. Como essa consciência funciona? Nela está contida a lei. Tudo que a gente precisa ou não saber, nela já existe ali. À medida que a gente vai crescendo, nós vamos desenvolvendo essa consciência que vai nos ajudando a compreender ainda mais as coisas, as leis divinas nos seus mínimos detalhes, nas suas vírgulas, nos seus tios, em tudo. Em tudo. A consciência, como está nela a lei divina, conforme o próprio Criador assim estabeleceu sobre o universo, ela está baseada no amor. E o amor pede que antes de qualquer coisa, antes da gente querer corrigir, se impor, a gente possa desenvolver um olhar mais profundo acerca do outro. Às vezes, a gente vive tão na aparência, ainda mais dentro de casa, que a gente convive como se não conhecesse. E perde o tempo de traçar vínculos grandiosos que nos facultarão enormemente a evolução. Então, a gente às vezes quer mandar, sem contudo cultivar com paciência os laços mais profundos. A autoridade no universo, ela é exercida pelo amor. E a consciência, a seu turno, ela só se curva diante do amor. Qualquer outra tentativa que a gente utilizar, por vezes vai ter um insucesso. Por isso que não basta reclamar dos outros, por isso que não basta, de alguma forma, a gente se impor. Como o amor e a força de autoridade em todo o universo, somente movimentando esse sentimento dentro de nós para que a gente tenha condições de auxiliar alguém. Então a pessoa de fato tem uma imperfeição. A gente precisa ajudar o outro. Vamos dizer assim,
A esposa enxerga no cônjuge alguma coisa. Mas antes de se atirar em soluções, precisa haver uma sensibilidade, um cuidado maior. Porque senão a gente vai ser como elefante desajeitado, que para buscar uma florzinha no jardim, destrói todo o resto. A gente, para que o outro melhore em um ponto, a gente vai fazer o quê? Vai destruir tudo, tudo ao redor. Pressupondo, então, uma conexão. Nossa, mas eu já convivo há tanto tempo. Pois é, renova essa conexão. Vai se aproximando do outro. Porque às vezes a gente vai entendendo um lado mais humano do outro, e aí o que acontece? A gente vai desarmando-se. Porque o outro está errando conosco, né? Então a gente está sentindo quanta imperfeição é ruim. Mas a gente só se vê destituído de qualquer sofrimento quando a gente encontra a virtude que funciona como se fosse remédio para aquela virtude. E olha que bonito, porque tem jeito de nós auxiliarmos as pessoas a evoluírem, apesar da caminhada ser individual, apesar de cada qual poder ter as suas escolhas. Tem jeito, só que a gente, como um elefantinho desajeitado, a gente acaba destruindo um monte de coisa preciosa, simplesmente por um detalhe, que às vezes era mais questão de incômodo nosso do que de fato uma necessidade do outro melhorar. Às vezes era algo da personalidade dele, às vezes era algo particular dele, mas a gente, dela, enfim, mas a gente simplesmente, por estar incomodado, a gente quer impor, quer ordenar. Conectar-se é o primeiro passo. Porque a consciência, ela só vai, de redirecionar a criatura, tanto pelos esforços da criatura, quanto pela influência de alguém que, já tendo virtude em si mesmo, propõe-se a oferecer o melhor que tem. Então, nesse caso, se eu estou incomodado com alguma coisa no outro, propõe esse vínculo, essa conexão mais perene. A gente vai, ao olhar o lado mais humano do outro, a gente se desarma. E nessa hora que a gente se desarma, é como se a providência divina oferecesse-nos sentimentos superiores que, na maior parte das vezes, a gente não tivesse condições de perceber em nós, nos ajudando, nos amparando, para que a gente possa auxiliar aquele coração. Isso vale de relação de pais para com os filhos, como igualmente dentro da estrutura familiar. É preciso, antes de qualquer coisa, que os fundamentos do amor sejam obedecidos. Porque somente por intermédio deles é que essa consciência vai descortinar novos rumos. Novos rumos. Senão a gente, no dizer popular, a gente vai ser o sujo falando do mal lavado. A gente se conecta. E a partir do momento que a gente percebe a necessidade, movido de compaixão pelo outro, o Criador, que tudo nos assiste, e a providência ativa cuidando de nós, vem e auxilia-nos para que nesse momento o outro sinta a força do amor. Do amor não que por vezes a gente já tenha, porque a gente só de fato vai poder dizer que a gente tem um amor genuíno para entregar quando nós formos espíritos perfeitos. Mas até lá, até a gente chegar àquele ponto, é Deus que por vezes, na virtude que nos falta, na qualidade que a gente ainda não tem, vai derramando sobre os nossos espíritos esse amor que a gente gostaria que o outro tivesse. E é nessas horas que o amor derramando-se em nós, a nossa consciência também vai nos ajudando a compreender mais o que a gente pode fazer em matéria de relacionamento, em matéria de convivência, aprimorando cada vez mais os nossos laços. Então, realmente, a família é uma escola bendita, mas se a gente não compreender as lições, como funciona tudo, infelizmente, pode ser que a gente pareça um elefante meio estovado.
machucando mais e ferindo mais, ao invés de amparar e cuidar como se faz necessário. Porque a proposta da família é de amor. É a gente, no mínimo, viver a proposta universal. Naquele círculozinho a gente se amar. Só que para que isso aconteça, é menos recomendar e mais cuidar. Conviver nunca é fácil. E quando Kardec propõe a pedra de toque, é algo muito sutil. Ou seja, nos mínimos detalhes, essa convivência ela é muito aguda. Essa convivência ela é muito aguda. Compreendendo que o progresso ele é sequencial, gradual, vai acontecendo aos pouquinhos, a gente pode dizer que da realidade de 2000 anos para cá, a gente melhorou em algumas coisinhas, porque Deus não deixa a gente estacionário. Mas podemos dizer, sem pretensão alguma, que as mesmas lições do passado talvez sejam as de agora. As mesmas necessidades de antes sejam as do momento presente. Porque Deus, como é imutável, ele já dispôs todas as cartas. Não é desconhecida a necessidade dos espíritos de compreender, de perdoar, de amar, de amparar. É a mesma de antes, como a mesma de agora. A gente, por vezes, nem está mudando assim tanto de família, porque muda o rostinho. Mas os personagens que dão voz são os mesmos. São os mesmos. E que a gente está tentando. Só que é importante a gente considerar, e aí fica o conselho de Paulo, né, para Timóteo. Porque é como a gente já tem tudo na nossa consciência, e lá no Livro dos Espíritos nos informa, que o objetivo de determinados espíritos de luz, de reveladores, nada mais é fazer nos lembrar daquilo que a gente esqueceu. Então é a mesma necessidade que a gente tem desde muito tempo atrás. É os mesmos mecanismos que a gente deveria estar usando desde muito tempo atrás, mas que às vezes a gente está esquecendo e tentando do nosso jeito. Só que nesse tentar do nosso jeito, a gente tem se machucado tanto e aumentado os nossos compromissos separatórios uns com os outros. Então a gente poderia considerar que nesse momento presente, por vezes, a gente vê muitas e muitas uniões que devem-se a essa necessidade preparatória. São corações que, por se machucarem um cadinho, devido a esse jeito desajeitado de lidar com as coisas, criaram essa necessidade de ficar juntinho, de aprender um pouquinho mais com o outro. E aí parece que é como se fosse um imã. Você fala assim, não aguento mais fulano. Aí de repente, esse mesmo fulano volta como filho. De repente está com o primo. Mas não é punição isso. É porque a proposta é a mesma. Não mudou desde o início. A gente não soube articular bem. Então criamos uma necessidade. E aí eu gosto do Adão Nonato, nosso irmãozinho que desencarnou da Rádio Boa Nova. Ele falava assim, se você quer se ver livre de alguém, só se amar. É só você amar. Se quer ver livre, agora se não, meu amor, é só você se odiar. Quanto mais você odiar, mais pertinho você permanecerá. E mais a gente vai ter que aprender coisas que às vezes a gente já está repetindo a lição. Repetindo a lição. Emmanuel, na mensagem família, ele vai considerar justamente isso. Às vezes a gente estima alguma coisa de pessoas que estão próximas de nós. E às vezes a gente se vê meio que frustrado, um cadinho decepcionado. Porque é como se a gente investisse tanto, fizesse tanto, e aí nada. Só que eu diria que ainda há um equívoco da nossa parte. Há um equívoco da nossa parte em fazer. Como assim? Por que um equívoco?
estou tentando fazer a minha parte, eu estou equivocado? Não. Não é o que a gente está fazendo, mas às vezes o que nos movimenta por dentro. O que nos movimenta por dentro. É curioso que o Livro dos Espíritos informa-nos as entidades angélicas, que, tirando todas as imperfeições, todos os vícios, o que caracteriza o atraso moral, se assim a gente puder dizer, seria o interesse pessoal. Às vezes, por detrás do que a gente quer fazer para os outros, há os interesses. E aí, como os interesses não foram atendidos, a gente acaba se machucando mais um pouquinho. Porque às vezes a gente não fez. Porque de fato o nosso coração solicitava aquilo. A nossa consciência nos indicava aquilo. Mas por um interesse a gente acabou fazendo. E é nessas horas que a gente tem mais chance de se frustrar. Porque quando a gente faz pelo coração, motivado pelos melhores sentimentos, o que acontece? Só em si mesmo já basta o que a gente faz. Paulo vai dizer assim, o trabalhador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Então, se você está fazendo algum bem, antes do outro que recebe, você precisa estar sentindo isso. Você precisa estar profundamente mergulhado nisso. Então, se a gente reconhece, espera, eu ainda estou cheio de interesse pessoal, o que eu faço? Então, não vou ajudar o outro a melhorar? A proposta, conforme Kardec diz, da evolução moral, é porque a gente precisa um dos outros. E é justamente isso. Só que aí, ao invés do tom de imposição, a gente começa a convidar. Ao invés de falar assim, nossa, mas você está precisando melhorar nisso. Aí a gente vai entender um pouquinho. Como que o orgulhoso funciona? O orgulhoso funciona baseado em convicções e certezas. Qual que é o jeito de desarticulá-lo? Quando você vai oferecendo questionamentos, reflexões, quando você vai trazendo ele para o campo da meditação, aquele império que o deixava até então no topo, ele vai sendo convidado a descer para compreender melhor o que você deseja em relação a ele. Então, imagina assim, alguém está lá em cima, você está chamando, você não está impondo, você não está gritando, seu coração está tocado dos mais profundos sentimentos. E aí a gente precisa sempre dar ênfase nisso. O coração. O que motiva o nosso coração? Se a gente vai fazendo esse exercício, aquele que estava lá em cima, ele vai descendo. E vai deixando de ser intocável. Mas isso pede o quê? Paciência e trabalho. Mas eu não tenho paciência. Pois é. Mas Deus nunca exigiu de um filho que está desenvolvendo-se alguma virtude. Se você observar no diálogo de Jesus com o doutor da lei no livro Boa Nova, Jesus vai informar que ele tinha vindo para construir o reino dos céus, nos ajudar nessa edificação do reino dos céus na nossa alma. Que a gente teria por mármore, ou seja, o material que seria utilizado seria o sentimento. E o cinzel, aquilo que burilaria para edificar isso, seria boa vontade. Ele não falou virtude. Por que não falou? Porque ele sabe que a gente está aprendendo. Então vai haver instantes de exaustão, que a gente vai fazer, nossa, desisto. Mas calma. O Cristo que não desistiu de nós, nos chama no silêncio dos nossos corações. Quando você acha que não dá mais, volta. Respira. Renova. Refrigera. Deixa ele cuidar um pouquinho do seu coração. E depois volta ao trabalho. Devagarzinho. Nós não somos obrigados a estar com X ou Y pessoa. Mas às vezes são aquelas criaturas
que vão nos levar a desenvolvermos em nós aquilo que a gente está tanto precisando. E se a gente tiver um jeitinho, a gente já mata 2 coelhos com a cajadada só. A gente resolve o trem e continua. O amor vale a pena. E o que a gente investe, mesmo que não seja para o outro, vale a pena. Porque a gente está se edificando no amor que a gente está oferecendo. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu só respirar um pouquinho, porque a pergunta ela vai um pouquinho mais fundo ao meu coração. O que humano significa para mim? O mesmo que Jesus significa para toda a humanidade, em suas devidas proporções. Um presente de amor e de luz. Emmanuel é fruto de trabalho. É fruto de trabalho. Ali há uma alma que muito trabalhou, que é prova que o amor de Deus, ele não desampara ninguém. Porque a gente tem o mais cabeçudo, senador, que devido ao seu orgulho e à sua arrogância desprezou as mais lindas oportunidades. Mas Deus nunca desistiu dele. Jesus nunca desistiu dele. E ele chega aonde chega não por si mesmo, mas a evolução que ele alcança, existem espíritos que edificaram palmo a palmo, degrau a degrau, cada conquista evolutiva. Por trás de Emmanuel a Paulo, sua experiência viva, sua experiência extraordinária de sabedoria e de transformação. Há um cuidado de Paulo pelo espírito de Emmanuel profundo. Mas não para por aí. A Lívia, alma, coração de um amor, de uma sabedoria, de uma compaixão, soube perdoá-lo intensamente. Perdoá-lo intensamente. Mas não para também. Tem Célia, missionária bendita que abraçou os mais amplos testemunhos e que foi fiel a Jesus, que também cuida de Emmanuel. E outras tantas personalidades que a gente poderia citar. Corvino, que hoje a gente conhece, Quinto Varro, perdão, que hoje a gente conhece por Dr. Bezerra de Menezes. Ele representa, na verdade, todo um trabalho de amor. E para mim, esse Emmanuel que representa esse trabalho de amor é um presente. Porque a cada dia que passa, tem socorrido o meu coração, tem sustentado a minha alma e me ajudado a seguir nos momentos que eu acharia que não daria conta. Porque pensar nele é pensar no trabalho divino, no cuidado da providência divina, no quanto o Cristo nos ama. Imperfeitamente, eu poderia dizer isso do coração. Meu Deus, aí a gente evita agora opiniões pessoais,
e vai para a oração de Jesus aos discípulos. Aí depois a gente tira a conclusão disso, rapidinho. Jesus, ele está orando pela humanidade, mas particularmente pelos discípulos, ele diz assim: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não os peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Aí Emmanuel vai comentar esse versículo, nessa partezinha, e vai trazer algumas considerações muito fundamentais. Muito, muito fundamentais. A gente normalmente tende a sobrecarregar as pessoas de responsabilidade pelo que elas fazem. Mas por vezes a gente esquece de identificar a nossa parte no que se trata igualmente a responsabilidade de determinados atos. Quando a gente começa a ponderar não só a responsabilidade dos outros, mas igualmente a nossa responsabilidade, a gente vai perceber que às vezes o grau de toxicidade que a gente identifica nos outros pode igualmente estar em nós. Pode igualmente estar em nós. A gente tem toda a liberdade do mundo de se afastar. É um direito a gente escolher. Mas a gente precisa estar consciente da escolha que a gente está fazendo, das motivações, das justificativas, daquilo que a gente busca. Então, a proposta de Jesus para os corações humanos, como da doutrina espírita, nós falamos assim: você tem que ficar. Não é este diálogo. Não é este diálogo. Mas é de conscientizar-nos a tal ponto que a gente se ache atento e prudente para tomar qualquer escolha. Por isso Jesus ora pelos discípulos. Não para que eles fossem tirados das circunstâncias, mas para que o mal não fosse exalado pela intimidade deles. Para que o que viesse de fora igualmente não contaminasse a intimidade deles. Então, aqui o cuidado. Fazer ou não fazer, não dá para generalizar. Não dá para generalizar. Mas a gente pode, procurando todos os elementos conscientizadores que a doutrina nos coloca, e nos tornarmos atentos. E aí, na decisão que a gente for fazer, a gente pensa no melhor para nós e para os outros. Para nós e para os outros. Com muita responsabilidade. É preciso bom senso. A gente não pode se atirar em tão somente falas genéricas. Ah, não, tem que fazer assim. Calma. Retira-te um pouco à parte. Ouve a consciência. Faz uma prece. Entenda o que está se passando de verdade. Porque a gente esconde muitas vezes os nossos distanciamentos. A gente supõe saber. Como a gente continuava dizendo, é preciso muito bom senso. Violência é uma coisa que precisa, por vezes, da intervenção das autoridades responsáveis. Então, por exemplo, se a mulher apanha, o objetivo de Jesus não é falar, não, fica aí apanhando, vai praticando perdão. Não é isso. Não é. A gente não pode chegar à ingenuidade disso. Então, há questões que pedem medidas. Por isso não dá para a gente trazer uma regra e falar assim, todo mundo tem que ser desse jeito. A gente tem o guia, que são as virtudes, que podem nos motivar a procurar caminhos mais excelentes. Mas a cada situação, a cada contexto, a gente tem circunstâncias em especial. Então aí, se está acontecendo violência, agressão física, as coisas estão caminhando para um curso mais difícil, aí precisa de uma intervenção.
O silêncio aí, ele já não se torna positivo. Ele já não se torna positivo. Aí eu gostaria de considerar mais uma coisa na resposta. Insistir. É por isso que é tão complicado, sempre quando a gente vai abordar de temáticas que falam sobre evolução, porque a gente costuma mais se atentar ao que está sendo falado. Isso é importante. Nossa, então a gente tem que fazer isso. Mas a gente se esquece de encontrar dentro de nós o suporte para que a gente possa realizar isso. A evolução, para ela se dar, ela pede integralidade da alma. Então, às vezes a gente vai fazer uma coisa, mas uma parte de nós está comprometida com aquilo ali. Só uma parte de nós. Então, o resto, enquanto, enquanto a personalidade atual está fazendo uma coisa, o nosso mundo interior está gritando outra. Então, você olha lá a lição da indulgência. Você não pode falar as pautas de outra. Aí você só olha a letra. Esquece o espírito. O que é o espírito da indulgência? Está aqui, na intimidade, na consciência. É de dentro para fora. Por isso que os espíritos vão dizer que, na verdade, todo esse auxílio que a gente recebe de fora é para a gente encontrar de dentro. Essa lei que já está em nós. E que quando vem de dentro, a gente tem força. A gente tem força. É preciso sentir a lei para ter a força, para vivenciá-la. Senão a gente vai estar caminhando porque alguém falou que era para fazer assim. Não, o palestrante Haroldo Dutra Dias falou desse jeito. Mas calma. Qual nível de responsabilidade, de consciência, de integração do seu mundo interior com isso? Aqui é um momento que a gente está ofertando elementos para que os corações, se sentindo mergulhados no amor divino, possam compreender e despertar de dentro para fora, para aquilo que se faz necessário. Aí as decisões vão ser tomadas com assertividade, senão a gente vai ficar no insistir, no aguentar, no suportar tão somente. É porque talvez a gente ainda precise reconsiderar a proposta de estarmos uns com os outros. Ela, como todos nós, temos liberdade para fazer. Mas será que é o melhor, o mais indicado? Aquilo que se faz imprescindível no momento? Aí é um outro caso. É um outro caso. A gente precisa considerar o seguinte. As dificuldades que a gente tem com os outros falam muitas vezes de coisas que estão mal resolvidas dentro de nós. O Leon Denis, ele fala assim, quando você resolve um vício dentro de você, uma imperfeição moral, você liberta pessoas ao seu redor. Olha que curioso. Então, assim, eu acho que talvez seria melhor investir numa terapia, num acompanhamento psicológico, para que o profissional ali vá ajudando a pessoa a se reconhecer. A se reconhecer. E se conhecendo melhor, percebendo mais elementos de si mesma, ela possa distinguir as coisas com muito mais maturidade. Porque, só para finalizar, Emmanuel ele vai dizer assim, com as cores que temos de dentro, julgamos os elementos externos, os elementos de fora. Então, o que vai se apresentar diante de nós é o que a gente tem de dentro. Você pode até saber o que aconteceu, mas as cores das cenas ainda vão ser do seu sentimento. O meu desejo é somente agradecer, porque eu sinto que esses momentos, eles valem para mim como o cuidado e o amparo de Jesus para com o meu coração. Eu agradeço muito a caridade e a paciência de todo mundo que esteve aqui, tolerando as minhas falhas e imperfeições. Eu sou só um menino, estou aprendendo, estou crescendo e devagarzinho eu vou amadurecer. Eu tenho migalhas para oferecer de amor e de fé, mas eu ofereço com o máximo de alegria que eu tenho na alma e peço a Jesus que multiplique em forma de bênção e de graça
envolvendo a todos na mais profunda paz. Sou profundamente grato a todos vocês. Me perdoe pelos meus erros. Estou aprendendo. Então vamos lá, gente. Quem se sentir à vontade, feche os olhinhos para que a gente possa juntos orar. Para que a gente possa juntos estar numa conexão de forças tão boas, de sentimentos tão profundos, que nos renovem a intimidade e nos fortaleçam o nosso espírito. A gente está vivendo tanta dificuldade, né? Passando por instantes no mundo, na nossa casa, no nosso trabalho, mas às vezes, e principalmente dentro de nós, são muito complicadas. Quantos de nós não carregamos dores, às vezes tão delicadas, machucadinhos tão profundos que estão ardendo, pedindo socorro e suplicando amparo. Eu venho aqui, ó Jesus, nessa noite de hoje. O Senhor que tem cuidado tanto do meu coração, cuide igualmente de cada pessoa que está aqui conosco, encarnadas e desencarnadas. E põe as vossas mãos generosas e sacrossantas que representam o cuidado e o carinho dos céus e nos ofereça as energias sagradas que possam renovar-nos a intimidade de dentro para fora, purificando nos mínimos detalhes o nosso espírito. Que as vossas energias possam nos estimular, nos impulsionar a sermos criaturas cada vez melhores perante os coraçõezinhos que nos cercam. Limpa, Jesus, também o templo do nosso coração, além de cuidar das nossas dores. Às vezes a gente tem uns sentimentozinhos que são tão complicados, são tão difíceis como o ódio e a mágoa, que estão atrapalhando tanta coisa na nossa vida. Por vezes temos passado por essas dificuldades sem saber o que fazer para que o nosso coração se veja limpo. O Senhor que detém esse amor libertador nos ensina dia a dia nessa faxina interior a fazermos os nossos esforços para que tudo fique limpinho. Interceda em favor das nossas almas, auxiliando-nos não só nas nossas dores, nos sentimentos que ainda são umas sujeirinhas dentro de nós, mas igualmente ajuda-nos a caminhar com mais sensibilidade frente às pessoas que nos cercam, a pôr menos a culpa nos outros e a entender mais o nosso dever, o que a gente pode fazer. Assim, pôr menos diante aqueles que nos cercam e a ajudar mais, se dispondo com mais fortaleza a servir e amparar. Cuida das nossas casas, cuida dos nossos lares, Jesus. Envia os espíritos de luz e principalmente Maria, esse coração amoroso e fraterno, para cuidar da gente. Às vezes a gente não dá conta, na posição de pai, de cuidar direitinho dos filhos. Está tentando, e está conseguindo. A gente é pequeno demais, Jesus. Por favor, acorde igualmente. Cônjuges e cônjuges na execução da tarefa abençoada que lhes foi confiada de aprender um pouquinho mais sobre o amor. Cuida, Jesus, dos nossos lares, seja eles como forem, derrama as vossas bênçãos e as vossas graças, e não nos deixe sozinhos nos testemunhos, nas noites difíceis, nos instantes delicados. Cuida de nós, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.